Caros irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Evidence Síntese Podcast. Este podcast é de responsabilidade do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da IEADERN, Assembleia de Deus, no estado do Rio Grande do Norte. Eu sou o professor Fábio Henrique e estou aqui hoje na companhia do professor Joseone Bezerra, para estudarmos mais uma lição deste segundo trimestre do ano de 2024. Estamos estudando lições bíblicas com o tema geral, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Professor Joseone, a paz do Senhor, já chegamos aí à 10ª lição, caminhando aí para o final deste trimestre e hoje temos uma lição muito importante a estudarmos. Positivo, pastor Fábio, Pai do Senhor, aluno, professor. Lição maravilhosa, lição número 10. Vai falar do nosso desenvolvimento, da nossa consciência, em rumo à santidade, até chegarmos ao céu. Lição muito rica, muito proveitosa e maravilhosa. Amém. Seja bem-vindo, professor Joseone, todos vocês. Muito obrigado pela audiência, você que semanalmente acompanha o programa Evidence Síntese Podcast. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10. A lição 10 será estudada em nossas classes de Escola Bíblica Dominical, no segundo domingo de junho, dia 9 de junho, que é também o dia em que se comemora o Dia do Pastor. A paz do Senhor para todos os pastores que são alunos ou professores da Escola Bíblica Dominical, você que é pastor, que incentiva, que participa da Escola Bíblica Dominical. Deus continue abençoando você. A lição de hoje tem como título Desenvolvendo uma Consciência de Santidade. O texto áureo da nossa lição se encontra em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, um versículo bem conhecido de todos, que diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a verdade prática afirma: na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Professor Joseone, qual é a leitura bíblica em classe e quais as suas considerações iniciais? Quais são os objetivos da nossa lição de hoje? Nossa leitura bíblica em classe se encontra na carta do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículos do 13 ao 21. Leitura bastante significativa, bastante importante, para podermos desfrutar sobre essa lição. Nossos objetivos, nós temos, nosso primeiro ponto, é apresentar a perspectiva bíblica da santificação. Nosso bloco 2, nós temos descrever a abrangência dos estágios da santificação, quais são esses estágios referentes à santificação. E o tópico 3 é distinguir a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza. Temos também uma palavra-chave, essa palavra-chave também é santidade. Amém, professor Joseone. Meus irmãos, a palavra-chave da nossa lição de hoje é santidade. E aqui na nossa leitura bíblica em classe, o apóstolo Pedro, ele cita um versículo lá de Levítico que diz: Sede santos, porque eu sou santo. Então, nós temos aqui um imperativo bíblico, sede santos, ou seja, sejam santos. Deus está mandando que todos nós, crentes, sejamos santos e santos em toda a nossa maneira de viver. Então, esse verbo ser no imperativo é um mandamento, uma condição sine qua non para o crente ver a Deus, é ele viver em santidade. A santidade faz parte da natureza de Deus, é um atributo de Deus. E esta lição de hoje tem o objetivo de desenvolver em nós crentes essa consciência de que, se Deus é santo, nós que somos filhos de Deus também devemos ser santos, viver em santidade. Na introdução da nossa lição, diz que o crente em Jesus, que iniciou a sua jornada de fé com Cristo, deve estar consciente a respeito de viver uma vida santa
sem a qual ninguém verá o Senhor, sem a qual, sem a santidade, conforme diz Hebreus 12:14, ninguém verá o Senhor. Então, nós vamos falar sobre a importância da santidade na jornada do crente ao céu. Professor Joseone, aqui no tópico 1 da nossa lição, que fala sobre a perspectiva bíblica da santificação, nós temos aqui o comentarista, ele traz várias palavras no hebraico, como também no grego, mostrando o significado da santificação. O que é que significa santificação? O que é que significa santificar, ser santo, de acordo com a perspectiva bíblica do Antigo e do Novo Testamento? Amém, pastor Fábio. O autor, ele foi bem sucinto ao termo hebraico como ele usa, né, que é Kodesh, mas a palavra ser santo, ela vem de um termo também derivado dessa palavra, que é Kadosh, é a pessoa que é separada, é a pessoa que é mudada de direção para um determinado ser, que é sagrado, que é santificado. E esses termos é interessante que ele mostra vários adjetivos, né? Consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado. O mais interessante é que essa palavra, ela pode vir em vários sentidos, como é uma palavra polissêmica no Antigo Testamento. Por exemplo, quando nós lemos lá em Êxodo, capítulo de número 15, versículo 11, diz assim: O Senhor, quem é como tu entre os deuses, quem é como tu, glorificado em santidade. Então, essa palavra aqui é justamente o termo que ele usa de ser separado, que o Senhor, ele é separado em santidade. E Ezequiel Soares, é interessante, ele usa na sua teologia sistemática, ele diz que Deus é absolutamente santo, sua santidade é infinita, inigualável, ele é santo em si mesmo e a sua essência em natureza. E dessa forma, da mesma forma que Deus é santo, nós temos que ser separados, como o senhor já falou, claro, lá Pedro fala, essa obrigação de sermos santos, ou seja, de sermos separados totalmente para Deus, de sermos consagrados a Deus. Então, o termo santo, separado que Pedro usa, é interessante também que ele usa em duas cartas diferentes, Pedro e Paulo, em Tessalônica, e Pedro também fala sobre um termo de você ser separado, ser consagrado totalmente ao Senhor. Então, santo, o Kadosh, o Kodesh, é a palavra separado, dedicado totalmente ao Senhor. Amém, meus irmãos. Então, essa palavra santo traz a ideia de separação, traz a ideia de separação, alguém que foi separado para uso exclusivo do Senhor, para separado para dedicar-se inteiramente a Deus. O povo de Israel, no Antigo Testamento, era considerado um povo santo. Êxodo 19, versículos 5 a 6. Diz a palavra de Deus: Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Observe que Deus fala para Israel, né? Vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Então, Israel separado e tomado e separado dentre todos os povos para uso exclusivo do Senhor. Diz o versículo 6 de Êxodo 19: E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, o povo de Israel se constituía um reino de sacerdotes e uma nação santa, uma nação separada. No Novo É, pastor. Testamento, conforme traz aqui o tópico 1.2 da nossa lição, também é a mesma ideia de santificar, tornar santo, consagrar, purificar, se separar. Então, no Novo Testamento, a santidade é operada na vida do crente, é uma obra de Deus. Tanto é uma obra de Deus, como também tem também a parte do crente. É, a, nós vamos estudar ao longo dessa lição vários aspectos da santificação e nós vamos aprender que a santificação posicional, por exemplo, é uma obra exclusiva de Deus. Deus declara o crente santo quando ele se converte ao Senhor.
mas a santificação progressiva já é uma obra cooperativa entre Deus e o crente. Por isso que a Bíblia manda o crente ser santo, se santificar, porque tem a parte do homem. O fato é que o crente deve ser santo, deve viver uma vida santa. Ele só vai ter certeza de salvação se ele viver em santidade. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, mostra a importância de vivermos uma vida santa enquanto aguardamos a volta de Jesus. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E, Então, pastor Fábio, pois não, Joseone. no Novo Testamento, na carta de 1 Pedro, no capítulo 15, verso 15 e 16, ele usa o termo hagio, né, no termo grego, que, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santo em toda a vossa maneira de viver e em todo o vosso procedimento. Essa palavra aqui ele usa justamente da etimologia da palavra, alguém que é separado e consagrado a Deus. É usado para descrever uma pessoa ou alguém que foi separado com um propósito divino. Quando nós lemos Paulo usa o mesmo termo, em primeira carta aos Tessalônicas, 4 e 3, ele usa o termo ragianos, né, que compartilha a mesma palavra, ou seja, aquele que é indicado uma separação contínua dedicado a Deus. É interessante esse termo, ou seja, que nunca para, sempre estamos progredindo, por isso que vamos estudar ao longo da lição sobre a nossa santificação progressiva, né? Então, Paulo já usava esse termo que é contínua, sempre que a gente temos que manter separado para o Senhor. Isso, e é importante, irmãos, a gente entender que não é só se separar do mal, não é só se separar do pecado, se separar do mal e se dedicar a Deus, né? Então, nós somos essa propriedade peculiar do Senhor e devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver, todo o vosso espírito e alma e corpo. No tópico 1.3 da nossa lição, fala da santidade exigida pela palavra. Em nossa jornada cristã rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas da nossa vida. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, diz que esta é a vontade de Deus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Então, é da vontade de Deus a nossa santificação, é da vontade de Deus que o crente seja santo. Já foi lido e dito aqui, 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 a 16, pelo fato de Deus ser santo e nós andarmos com Deus e nós termos recebido de Deus a nossa nova natureza, termos sido regenerados, nascidos de novo, devemos também viver em santidade. Devemos viver em santidade. Então, o crente tem um compromisso de buscar um estilo de vida santo, pois sabe que sem ele não podemos ver o Senhor. Hebreus 12, 14 é muito claro. É seguir a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Professor José Onde, o tópico 2 da nossa lição, o comentarista fala sobre a santificação e seus estágios. São vários estágios e vários aspectos da santificação. O que é que você pode aqui colocar para os nossos ouvintes aqui no tópico 2.1 sobre esta realidade da santificação? Como sabemos, que o tópico 1 fala que a santificação é uma realidade, né? O apóstolo Pedro, ele reitera essa ordem divina, sede santo porque eu sou santo, como o senhor já falou, e dá um imperativo, é uma nossa obrigação, não é uma opção da vida cristã, né? Esse imperativo, ele nos torna cada vez mais parecido com aquele que ele nos chamou, porque o Senhor é santo. Então, aí o texto diz, sede santos também em toda a vossa maneira de viver. A santidade, ela é um atributo moral de Deus. Nenhum outro atributo de Deus ele é tão solenizado nas Escrituras quanto é a santidade. É tanto que em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, o texto deixa claro, não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. Então, a verdadeira santidade, ela requer compreensão,
daquilo que estamos fazendo ou deixando de fazer, agir pela simples, não pela aquele que é obrigatório, certo? Que a santidade nos mostra isso, ou seja, sem saber a razão. Santidade não é uma mera religiosidade farisaica, certo? Então, uma mentalidade que foi santificada e regenerada pelo Senhor, ele entende a importância de uma vida íntegra e sincera diante de Deus. Então, por isso que o autor coloca aqui que o termo a santidade é uma realidade, não é porque, ou aceitei Jesus, sou santo, não, a gente tem que buscar esse aperfeiçoamento, porque nós temos, refletimos a imagem de Cristo, e essa imagem, ela vai nos refletir justamente, como diz a capa da nossa lição, até chegarmos ao céu. Existe uma posição nessa santificação, existe a progressiva, onde nós vamos crescendo, até chegarmos à glorificação. Então, o texto vai nos trazer esses termos para que nós possamos ter uma posição na santificação, crescer diante dela, que é progressiva, que Antônio Gilberto deixa isso bem frisado em seus livros, e até chegarmos ao céu, que é a nossa glorificação. Aí sim, seremos como o Senhor, que é do jeito como Ele é, assim nós o veremos. Amém. Glória a Deus. A partir do que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito da santificação, podemos afirmar que ela se trata de um ato, de um estado e de um processo pelo qual o pecador se torna santo. Inclusive, aqui no tópico 2.1, no final do tópico 2.1, o comentarista diz que a santificação bíblica é um processo que abrange pelo menos três estágios. Primeiro, a santificação inicial ou posicional. Segundo, a santificação progressiva. E terceiro, a glorificação ou santificação final. Final, é verdade. O tópico 2.2, ele discorre sobre, vai explicar sobre esses três estágios da santificação e, primeiramente, a santificação do crente inicia com o novo nascimento. A partir da regeneração, então Deus declara o crente santo. Deus declara o crente posicionalmente santo. Inclusive em 1 Coríntios 1 e 2, a Bíblia diz, Deus chama Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios 1 e 2, ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Olha que ele fala que os irmãos de Corinto já foram santificados em Cristo Jesus. Inclusive lá em 1 Coríntios 6 e 11, quando ele diz que os irmãos lá de Corinto, antes de serem crentes, viviam uma vida de pecado, mas ele disse: mas vocês foram lavados, vocês foram regenerados, vocês foram santificados por Deus. Então, no novo nascimento, acontece essa santificação posicional, inicial, através da qual o crente é regenerado, ele nasce de novo e é declarado santo, porque agora Deus nos separou para uso exclusivo dele, para andarmos na presença dele. Mas essa santificação posicional, ela é tanto um ato de Deus, de nos declarar santo, como também é um estado, onde nós estamos nesse estado de santo, de santificado, não porque não tenhamos falhas, não porque sejamos perfeitos, mas porque Deus nos separou para servirmos a Ele. Mas a santificação também é um processo contínuo e permanente em que o crente se despoja do velho homem e vai se revestindo do novo homem até alcançar a perfeita imagem de Cristo. Então, esse é um processo contínuo. Se na santificação posicional ou inicial é um ato de Deus, exclusivo de Deus, nos declarando santo, na santificação progressiva, Deus, ele trabalha na nossa vida, mas nós também temos que dar lugar. A Bíblia diz em Filipenses que aquele que em vós começou boa obra, a aperfeiçoará
Então, é o Espírito Santo agindo no crente e nós vamos produzindo o fruto do Espírito e nós vamos crescendo nesse processo. Segunda aos Coríntios 3:18, Paulo disse que todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, nós estamos sendo transformados com uma glória cada vez maior para estarmos cada vez mais refletindo a imagem de Cristo na nossa vida. Então, isso é o que constitui esta santificação progressiva. Efésios 4:22 a 24, Paulo disse: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, ou do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, né? Ou criado em justiça e santidade, conforme a versão. Então, professor Joseone, nesse processo de santificação progressiva, com a ajuda do Espírito Santo, sozinhos não podemos progredir nisso, mas com a ajuda do Espírito Santo, a gente vai mortificando as obras da carne, crucificando a carne com as suas paixões e concupiscências, limitando e a morte, matando aí o velho homem e deixando que o novo homem, essa nova natureza, cada vez mais se desenvolva na nossa vida. E isso é o que nós estamos vivendo, mas não para por aí, não é isso? Isso mesmo. Isso aí é a santificação final, a glorificação. Mesmo diante da pessoa que é justificada, ainda tem que conviver com a velha natureza, né? Mas a santificação, ela somente alcança o estado perfeito, né? Quando aquela velha natureza for finalmente removida e mortificada. Então, desse ponto aí, nós, certo, alcançaremos a glorificação. É tanto que o apóstolo Paulo, na sua carta em Coríntios 15 e 52, ele deixou bem claro que nossos corpos, como vamos receber, serão um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo, depois da ressurreição. Então, essa santificação final, a nossa glorificação, passamos pelo processo da santificação posicional inicial, passamos pelo processo agora da progressiva, que ela é contínua, né? Ela sempre permanece. Isso aí, no entanto, na progressiva devemos vigiar que justamente que essa velha natureza ela vem atuando todo dia no crente, e essa final que é justificada, temos que mortificar até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Então, os três estágios da santificação mostra posicional, progressiva e a final, a glorificação, né? Amém. É interessante, irmãos, que na santificação progressiva não é um processo de fazer um santo, mas é o processo de aperfeiçoar um santo. Então, a gente já foi declarado santo lá quando a gente se converteu, quando fomos regenerados, nascemos de novo, e aí a gente ingressa no processo da santificação progressiva. É como se a gente fosse fazer uma caminhada em degraus de escada. Então, Sem quando a sair do gente lado, né, pastor nasce, Fábio? Sem sair hein? dos lados, né? Seguir reto, sem sair dos Seguir lados, né? reto, olhando para Jesus, É, autor e consumador da nossa fé, que é o nosso maior modelo de isso, santidade. Então, quando a pessoa nasce de novo, ela é regenerada, se converte a Cristo, então ela é colocada no primeiro degrau da escada da santidade. E isso, à medida que ela vai caminhando com Cristo, servindo a Deus, vai buscando ao Senhor, Deus vai trabalhando na vida do crente e a gente vai crescendo nesse isso. processo de santificação progressiva, que é o processo de aperfeiçoamento de um santo. Enquanto você falou muito bem, enquanto estivermos aqui no mundo, a nossa natureza humana, pecaminosa, carnal, que a Bíblia também chama de velho homem, ela não é arrancada de nós, mas Deus implanta em nós a nova natureza Isso, espiritual, o novo homem,
que vai nos dar a capacidade, com a ajuda do Espírito Santo, de crucificar a carne, o velho homem com as suas paixões e os seus desejos, e assim nós vamos crescendo e produzindo o fruto do Espírito. Porém, somente na glorificação, depois que a gente for para o céu, é que Deus vai arrancar de nós definitivamente a velha natureza, o velho homem, e vai ser a santificação perfeita, santificação final e definitiva. 1 João 3:2, a Bíblia diz: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, nós estamos Amém. aguardando esta santificação final e perfeita. E o alvo da santificação, conforme o tópico 2.3 da nossa lição, é tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. Tem um ditado aí que diz: diga-me com quem andas, que eu te direi quem tu és. Então, se a gente anda com Deus, inclusive a Bíblia diz que a gente deve andar no Espírito, deve viver no Espírito e ser guiado pelo Espírito, de modo que a consequência natural disso é a produção do fruto do Espírito e não a prática das obras da carne. E, Portanto, pastor meu Fábio, querido irmão, pois não, professor. esse texto que você falou aí, esse jargão, diga com quem tu andas, quando eu diga quem tu és, eu lembrei de Paulo agora, em 1 Coríntios 15:33, né? As más conversões corrompem os bons costumes, né? As más conversações corrompem os bons costumes, mas as boas conversações Isso, e os bons relacionamentos devem mudar os nossos costumes isso, para melhor. Então, se isso agora mesmo. nós, como crentes, andamos com Deus, então vamos ser influenciados positivamente pelo Senhor. Moisés passou ali todos aqueles dias, 40 dias e 40 noites ali no Monte Sinai, com Deus, e quando ele desceu, o rosto dele estava refletindo ali a glória do Senhor. Então, o crente que anda com Deus, ele vai crescer no processo de santificação. Então, o resumo ou sinopse do nosso tópico 2 diz: a santificação trata-se de um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. Professor Joseone, o tópico 3 da nossa lição: o julgamento do Deus Santo. O que é que significa isso? Deus é santo. Como é que é a santidade de Deus? É interessante que todo o texto agora da nossa lição está nesse tópico agora, né? Que Deus é santo, então a Bíblia revela como Deus chegou para Israel na forma de santo, mostrou também que Israel tinha que ser santo. Os próprios serafins, ele dizia que Deus era santo, então isso também que o primeiro motivo pelo qual nós cristãos ensina a buscar a santidade de Deus por conta que ele é santo, né? Diferente do que o mundo pensa, que a santidade divina, ela é descrita como algo lindo, admirável, né? Mostra alguma coisa peculiar. Quando a gente lê o Salmo 96, versículo 9, ele diz o seguinte: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Observe que a beleza do culto para os hebreus era a santidade do Todo-Poderoso em todos e qualquer elemento. Ele não desviava nenhuma perspectiva. E por meio dessa santidade, o mundo hoje pode ver a glória de Deus em nós. Se Deus é santo, tem essa obrigação. E Pedro disse: seja santo porque ele é santo, então, ou seja, então essa obrigação pesa na gente. Temos que refletir a santidade de Deus em nós. É tanto que lá em Isaías capítulo 57, versículo 15, o texto diz assim, aí, porque assim diz, aí, o alto, o sublime, o que habita em eternidade, o qual tem o nome santo. Habito no alto e santo lugar. Olha só o termo que, quando fala em santidade, a terra todinha era para temer. O próprio Jesus deixou claro que em João 17:19, por ele mesmo santifico a mim mesmo, para que também sejam santificados na verdade. Até o próprio Espírito também, ele é santo, então a santidade de Deus, ela reflete isso hoje no crente. É, lá em Lucas, no capítulo 4, verso 34,
Vou ler só a parte B do texto que diz: Bem sei que és santo de Deus, se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Então, isso espelha em nós, como ele é santo, também ele demonstrou toda a sua santidade em toda a sua jornada aqui na terra e deixou o exemplo claro na Bíblia que ele é santo e devemos ser santos também. Isso mesmo, professor Joseone. Uma coisa que me chama muita atenção é que a Bíblia mostra que Deus tem muitos atributos. Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente, é justo, é eterno, enfim, é infinito, né? Ele é amor, tem muitos atributos de Deus, mas nenhum atributo de Deus é tão exaltado na Bíblia como a santidade Isso, de Deus. Deus ele faz questão de, no relacionamento com o seu povo, na revelação das Escrituras, mostrar para nós que ele é santo. Isso significa que é da própria natureza de Deus, ele é inerentemente santo, intrinsecamente santo, né? Ele é separado de todo mal. Inclusive, Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, ele é separado de qualquer mal, de qualquer pecado. Então, ele faz questão de, em toda a Bíblia, exaltar isso. Inclusive, na visão que Isaías teve do Senhor assentado no alto e sublime trono, os anjos estavam exaltando a santidade de Deus. Os serafins diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Samuel, 1 Samuel 2:2 diz que ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti e não há rocha como o nosso Deus. A santidade do crente é uma santidade derivada da santidade de Deus, porque nós, por natureza, nós não somos intrinsecamente santos. Nós refletimos a santidade de Deus. Assim como a lua, ela não tem luz própria e reflete a luz do sol, da mesma forma o crente, ele só é a luz do mundo e só é santo porque reflete a santidade de Deus. Então, esta santidade de Deus é bastante enfatizada na Bíblia. É tão importante o povo de Deus saber fazer essa diferença entre o santo e o profano, que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, antes de começar a andar lá na terra, no deserto para chegar na terra prometida, Deus levou o povo para a península do Sinai e ali por aproximadamente 1 ano e meio ensinou aquele povo a como se relacionar com Deus, a como cultuar ao Senhor. Deus fez questão ali, Êxodo e Levítico, de inculcar na mente daquele povo que estava vindo de uma nação pagã, né, sobre a importância de viver em santidade para poder se relacionar com Deus. Então, a santidade de Deus é o nosso parâmetro para uma vida de santidade, conforme Levítico 19:2 e 1 Pedro 1:16. Sede santo, porque eu sou santo. Então, este é o nosso critério, o nosso parâmetro. No tópico 3.2, professor, diz santidade exigida a todos os crentes. Então, é uma exigência. Então, sede santos. Então, observe, eu quero chamar a atenção aqui, meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham semanalmente no EBD em Síntese Podcast, que enquanto a santificação inicial ou santificação posicional é um ato exclusivo de Deus, que não tem a nossa participação, é um ato contínuo de Deus logo após ou imediatamente após a nossa conversão. Por outro lado, a santificação progressiva, que é esse processo de contínuo e progressivo de aperfeiçoamento do santo, isso aí tem a nossa responsabilidade. Deus faz sempre a parte dele, mas nós devemos fazer a nossa parte, deixando ser guiado pelo Espírito, vivendo no Espírito, e andando no Espírito. Disse Paulo: se vocês andarem no Espírito, de modo nenhum vocês
praticarão as obras da carne. Professor Joseone. É interessante, pastor Fábio, que quando essa santidade ela é exigida de todos os crentes, eu lembro do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27, quando ele diz, ele tinha medo de ser reprovado. Ele dizia, olha, eu esmurro meu corpo à escravidão para que eu que tenho pregado aos outros, eu não venha a ser reprovado, ou seja, venha a ser desqualificado pelo Senhor, porque a santificação, o texto de Efésios diz que todo edifício ele cresce e é dedicado ao santuário ao Senhor. Então, a santificação é um processo que exige de nós cristãos disciplina, esforço e um profundo amor a Deus. É um processo que é lento, é doloroso, né? Isso a gente podemos ver. E todo o nosso ser tem que estar envolvido na santificação. Paulo diz, nosso corpo, alma e espírito, como você já citou o texto lá de 1 Tessalonicenses 23. Então, santificar não é uma opção. Assim, não é uma opção de quem já é salvo, né? É uma ordenança divina, como você já leu Levítico, capítulo 20, versículo 7. A nossa santificação é da vontade de Deus, ou seja, sem ela, Hebreus 12, 14, como já foi lido, o texto é claro, ninguém verá o Senhor. Isso mesmo. O apóstolo Paulo, em Efésios 2:21, compara a igreja a um santuário ou a um edifício dedicado ao Senhor, santificado ao Senhor. 1 Pedro 2:9, Pedro diz que a igreja é a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. A nação santa, é um povo separado, chamado, a eclesia de Deus é a nação santa. Paulo, em Efésios 5, 26 e 27, diz que Jesus, ele morreu por nós e amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse, para santificar a igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, assim como é exaltada a santidade de Deus, a Bíblia também mostra claramente que a igreja também deve ser santa. E no último subtópico, o tópico 3.3, o comentarista fala aqui que a santidade e a justiça de Deus são dois atributos que se relacionam e apontam para a essência de Deus, que é totalmente puro, como bem afirma o apóstolo João em 1 João 1:5, que diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Tudo em Deus é santo, puro e verdadeiro. A justiça de Deus aponta para a sua retidão, para a harmonia de sua justiça com a sua lei. Professor Joseone, as suas considerações finais. Amém, pastor Fábio. Que Deus venha abençoar grandemente essa lição no domingo. Parabenizar todos os pastores pelo seu dia de domingo. A lição muito maravilhosa, que vai falar de justiça, retidão, justificação, santificação. Isso mostra na nossa caminhada, não é fácil, vamos passar por muita dificuldade, mas que aprendemos com a lição que a santificação, ela tem um início, ela é contínua, até chegarmos ao céu, como a lição diz, até chegarmos ao céu. Que Deus em Cristo nos ajude na caminhada e pedir a Deus grandemente que venha cada dia mais lições como essa, para a gente podermos aprender cada dia a respeito dos atributos morais inerentes a Deus, que também refletem nas nossas vidas cotidianas. E isso é muito bom. Obrigado, pastor Fábio, pela oportunidade. Que Deus nos ajude na próxima lição, em nome de Jesus. Amém, professor Joseone, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha semanalmente no EBD em Síntese Podcast. Na nossa jornada para o céu, o crente precisa desenvolver uma consciência de santidade, uma consciência da santidade de Deus, para que possa tomá-la como padrão perfeito de vida. Então devemos nos basear em Deus, em Cristo. Devemos sempre progredir em santidade, desde o momento em que iniciamos a vida com Cristo, lá na conversão, até o final de nossa jornada, quando seremos glorificados.
Todavia, os que rejeitam a vida santa e se entregam ao pecado sofrerão a condenação eterna, pois a santificação é uma condição sine qua non para alguém ver a Deus. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por nos acompanhar semanalmente no Webden Síntese Podcast. A paz do Senhor para você e lembre-se, este programa e nenhum outro substitui a aula presencial da qual participamos lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, lá na nossa congregação. Até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. Amém, professor Joseone, muito obrigado.